Olá, você está assistindo a DEC TV e esse é o programa Conexão Teológica. Estamos eu e o Edivaldo, que estamos sempre aqui, né? A gente gravou um programa anterior falando sobre a Páscoa e nós nos atemos bastante à origem, né? A Páscoa judaica, aquela primeira Páscoa lá no Egito ainda, saindo do Egito. E nós começamos a falar de como esse evento ganhou um novo significado com o advento do Messias, com o advento de Cristo, nosso Senhor, né? E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a Páscoa cristã, né? Nós falamos tanto da Páscoa judaica, que é a origem, né? E hoje nós vamos falar da Páscoa cristã. Edivaldo, você quer ler um texto para a gente embasar? É um prazer podermos voltar nesse assunto, né? Tão instigante, né? Falar da Páscoa, já que estamos aí a vivenciá-la, né? Para a cultura cristã católica, nós já estamos na Quaresma. E a Quaresma antecede a Semana Santa, que é a semana que vai culminar no domingo de Páscoa. Isso. E para nós cristãos evangélicos, nós também temos a visão da Páscoa que está inserida no Novo Testamento. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 ao 8, a palavra do Senhor diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Que conexão teológica Paulo fala ao escrever aos Coríntios, professor? Ele aprofunda um pouco, né? E Paulo repete muitas palavras de Jesus, né? E ele, por incrível que pareça, acaba aprofundando o negócio, né? Jesus fala, a gente comentou no programa anterior, né? Jesus falando do fermento dos fariseus, né? Ele foi além do entendimento comum do que é o hametz, do que é o fermento, e Paulo aprofunda o negócio mais ainda, né? Ele está falando aí do fermento velho, né? Que são as práticas antigas, as tradições que foram se acumulando, né? Em cima daquilo que Deus tinha falado já, e tem muita coisa disso que assim, deixou de ter o sentido que tinha com o advento de Cristo, né? Os cristãos entendem isso. Cristo veio e deu um outro significado. Ele sendo o Cordeiro, não faz mais sentido a gente sacrificar outro, né? Ele foi sacrificado uma vez por todas. Está escrito isso na carta aos Hebreus, né? O escritor aos Hebreus diz isso. Então, esse fermento de que Paulo fala, ele vai até dizer respeito a sentimentos, né? A visão de mundo, né? A sentimentos. E ele... Você pode ler de novo essa passagem que ele fala, depois daí do fermento velho? Lembre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente o são. Ou seja, a igreja daquela época já vivia, já entendia esse ressignificado da Páscoa, saindo daquela visão da Páscoa judaica para a Páscoa cristã. Isso é muito interessante. O que Cristo fez foi dar um novo sentido à celebração, né? Eles ainda continuam celebrando, mas o sentido é novo, né? A preocupação não está só no âmbito físico. Ritualismo, né? Naquele ritual. Físico. Deixa eu ver se tem um hametz aqui, aí vai lá. Não é só isso, né? Deixa eu ver se tem hametz aqui dentro do coração. Deixa eu ver se tem fermento aqui dentro, né? E tem que se livrar disso, né? A mesma preocupação que eu tenho em tirar o fermento da casa, eu tenho que tirar o fermento do coração, né? Então, Paulo não podia ser mais profundo, né? E não podia ser mais claro, né? Tudo isso ao mesmo tempo. Então a Páscoa tem esse sentido para nós. E ele remete à questão humana quando ele diz assim, não com o fermento velho, aí ele diz assim, e nem com o fermento da maldade. Maldade é coisa humana.
E da perversidade ele vai mais profundo, ou seja, para mim celebrar a Páscoa, eu tenho que estar bem comigo, com o meu próximo e com Deus. Porque se eu estou bem comigo, mas não estou bem com o meu próximo, eu jamais vou estar com o Senhor. Se eu estou bem comigo, né, e estou bem com o meu próximo, aí sim eu posso estar bem com o Senhor, que é aquele que me libertou. E é interessante quando você pega a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, o Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido. Ou seja, não há como eu receber perdão, não há como eu receber livramento, como eu fazer essa passagem do velho homem, a saída do Egito. O Egito conota a velha natureza, né? Para adentrar a cidade santa, a terra prometida, se eu não me livrar desse fermento velho, né? Esse fermento velho, às vezes, pode ser empecilho para o outro que está perto de mim, né? Então, quem tem que se livrar dele sou eu. Porque se eu tenho maldade, né, perversidade, isso é fermento. Se eu não me livrar disso, eu posso te prejudicar com a minha maldade, com a minha perversidade, né? Isso vai contra todo o ensinamento de Cristo, né? Cristo, toda vez que ele falava, ele sempre batia na tecla da unidade cristã, né? Ele sempre batia na tecla da comunhão. Quando pediram para ele ensinar a orar, ele falou na oração que ele ensinou: quando vocês forem orar, vocês orem dessa forma, dessa maneira, né? De acordo com esse molde. E ele começa dizendo Pai Nosso. Então eu sou lembrado logo no começo. Eu quero comunhão com Deus, eu quero falar com Ele e Ele me ouvir e me responder. Eu tenho que lembrar que eu não estou sozinho, né? O Pai é nosso. Comunidade, então, né? Comunitário, a visão comunitária, né? Eu sou forçado a lembrar do Edivaldo para quando eu for falar com Deus, para Ele me ouvir. Eu sou forçado a lembrar do Edivaldo. E não é só no começo, né? Perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado. Eu lembro do Edivaldo de novo. Então, só na oração aí ele disse diversas vezes sobre unidade, sobre comunhão, e não tem como ter isso se tiver esse fermento, né, dentro de nós, né? Então a gente tem que se livrar desse fermento. Como é que faz isso? Como é que faz para se livrar do fermento? Nós falamos de Romanos, né? Romanos capítulo 6, versículo 8 ao 11, diz assim: ora, se morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É interessante a ideia que se tem do Cordeiro Pascual. É aquele que vai nos dar vida de novo. Ele morre para que nós não morramos. Vivos em Cristo, né? Vivos em Cristo. É interessante quando você pensa na Páscoa como essa passagem. Aí a gente está fazendo uma conotação aqui espiritual, do qual a representação da Páscoa cristã para a vida espiritual, professor. Essa passagem da morte para a vida, né? Tá lá em João, né? Passamos da morte para a vida. Tem um salmo que eu não vou me lembrar agora, né? Mas eu lembro que tem um salmo que diz exatamente isso também, né? A gente passou da morte para a vida, né? A gente fez esse Pêssar, essa Páscoa, né? E é Jesus que produziu isso, né? Ele, o Cordeiro Pascual, que Paulo falou aí nessa passagem que você leu no começo, né? Por causa dele que nós passamos, por causa dele que nós saltamos da morte para a vida, né? Então o sentido da Páscoa para nós é esse, né? A Páscoa marca o momento onde nós fomos libertos da escravidão, né? Assim como aquela primeira, né? Que é um evento de libertação de escravidão. A nossa também é assim, né? Marca o momento onde um evento desencadeou essa libertação. Nós fomos libertos da escravidão do pecado, né? Está escrito isso em diversas passagens, né? Nós estávamos mortos nos nossos pecados, né, e transgressões, mas fomos vivificados
em Cristo, né? Paulo diz isso muito na carta aos Efésios, né? Então, essa é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, né? Por causa do sacrifício dele, nós passamos da morte para a vida, fomos libertados da escravidão do pecado, não somos mais escravos, né? O pecado não tem mais domínio sobre nós, está escrito isso, né? Então, essa é a nossa Páscoa. O sentido é outro, né? Os eventos são idênticos, mas num tempo diferente, o significado com um significado novo. Diferente. João 10, 17 ao 18 diz assim: por isso que meu Pai me ama, Jesus falando, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. É interessante que, se a gente perceber que todo sacrifício judaico, né, esse cerimonial judaico que requeria sacrifício de um cordeiro, de uma novilha, de uma pomba, para aqueles que não tinham muito recurso, né, conforme a condição do ofertante, ele levava a sua oferta e era uma oferta de sacrifício que requeria sangue. Era algo que o ser humano pegava aquele cordeiro e levava, né? Agora, o cordeiro pascual, ele se entrega. E aqui, João, as palavras de Jesus registradas por João, diz que nem a morte poderia tomá-lo. Ele teria que dar a sua vida para a morte. Isso é muito profundo, né? Que Jesus, ele não foi morto, ele se entregou à morte. É diferente, né? Houve um dilema terrível ali, né? A morte só tinha direito de levar pecadores, né? Tinha um homem ali que nunca tinha pecado, né? Nunca pecou na vida inteira, nunca pecou. E aí a morte, quando veio, ficou sem ter o que fazer, né? Ele poderia ficar ali para sempre naquela cruz ali, né? Mas não aconteceu porque ele mesmo disse: está consumado, tudo já foi pago, né? Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nem foi para a morte. Nem para a morte. Ele entregou para o próprio Senhor. A morte não tinha direito sobre ele, né? Então, Deus morreu na cruz, né? Deus homem, para que nós fizéssemos essa passagem, né, da morte para a vida, para que a morte, quando viesse ao nosso encontro, saltasse, né? Ninguém que é cristão mesmo morre mesmo, né? Ninguém, porque por um tempo, né, está descansando para aquele grande evento, né, aquele grande encontro que é a esperança de todos nós, né? Então, o evento da Páscoa cristã é um evento grandioso, né? É muito interessante porque a gente volta lá em Moisés, isso já na peregrinação no deserto, quando há aquela murmuração e tem ali o episódio das serpentes, né, que veio como castigo sobre o povo e os feria e levava à morte. Aí Moisés fala com o Senhor manda que Moisés levante uma haste, né, com uma serpente de bronze. Aí todos que olhassem para aquela serpente seriam sarados. E é interessante porque, assim como Moisés levantou aquela haste com aquela serpente, assim também o Senhor seria levantado na cruz, e todos que olhassem para a cruz seriam sarados. Esse Cordeiro Pascual, ele dá esse poder também de sarar, de curar, né? Se porventura a pessoa ela não faz parte daquele povo que foi poupado, né? O requeridor da morte passou e ele não foi poupado. Agora, se ele olhar para a cruz, toda maldição é quebrada, né? Todo aquele veneno da serpente é retirado dele no sentido espiritual. A pessoa que olha para o Calvário, ela é transformada, ela é salva, né? Olhar para a cruz. E é interessante que ele diz, num verso do Evangelho de João, se eu não me engano é o capítulo 12, ele diz que quando ele fosse levantado, né, no evento da crucificação, que é o marco da nossa Páscoa, né, quando ele fosse levantado, ele atrairia todos para ele, né? Ele atrairia todos para ele, e todos que forem atraídos a ele, né, que se achegarem a ele,
tem essa garantia, né? Dessa pureza, né? Dessa libertação aí do fermento, né? E as doenças nada mais são do que isso, né? Isso não quer dizer que nenhum cristão seja imune a qualquer tipo de doença, mas isso quer dizer que, ainda que isso aconteça, né, ele é poderoso para curar, né, qualquer enfermidade, qualquer tipo de deterioração que vem. Que o profeta messiânico diz, né, pelas suas pisaduras fomos sarados. É muito interessante quando a gente percebe que a conotação da Páscoa cristã é a crucificação, né, a morte e a ressurreição de Cristo. Essa é a nossa Páscoa hoje. É um olhar para a crucificação, a morte e ressurreição de Cristo. Aquele cordeiro que foi sacrificado lá no arraial dos judeus, ele não ressuscitou, né? Mas o cordeiro que foi sacrificado na nossa Páscoa, ele ressuscitou. Isso é muito profundo, né, professor? E esse aí não precisa todo ano ser sacrificado de novo, né? Nós precisamos fazer um intervalo, mas não sai daí que a gente já volta. Esse é o programa Conexão Teológica. Já já a gente está de volta. Voltamos com Conexão Teológica. Hoje estamos falando sobre a Páscoa cristã. Nós falávamos aí de como a redenção de Cristo no Calvário, né? Como a morte de Jesus na cruz do Calvário marcou a Páscoa cristã, e não foi só a morte, né? Foi a crucificação, a morte, a ressurreição, como o Edivaldo terminou o bloco anterior dizendo. O que nós notamos, né, hoje é que esses sentidos todos que nós falamos de Páscoa, né, desde o programa anterior, a primeira Páscoa, a Páscoa judaica, e depois com o advento do Messias, né, o cristianismo passou a celebrar a Páscoa de uma outra forma, sob uma outra perspectiva, né, eventos bem parecidos, mas de tempos diferentes e de formas diferentes. E assim, essa celebração ela veio ao longo dos anos sofrendo interferências até externas, né, interferências do mundanismo, né, interferências da sociedade à nossa volta, e na celebração dessa festa foi se adicionando elementos, e hoje não se sabe ao certo o que é a Páscoa cristã, né, infelizmente. É muito interessante, professor, porque a gente começa a perceber, será que a Páscoa é essa Páscoa comercial de chocolate, de se pintar ovos, se esconder ovos? Será que a ideia de Páscoa é só... alguns, né, celebram até com um almoço, esses elementos. Eu percebo que a Páscoa nossa hoje ela tem um sentido muito mais espiritual do que material. Para a Páscoa judaica, se era algo que se teria que pôr a mão na obra, imagina você sacrificar um cordeiro, imagina você preparar um pão asmo, né? Aqui talvez alguém não saiba o que é um pão asmo, mas é aquele pão árabe hoje, né? Se encontra em algumas padarias, né? Pão sem fermento. Ervas amargas, a preparação dessas ervas, né? Tinha todo um ritual mesmo, né? Para se comemorar a Páscoa. E agora a gente percebe que isso volta muito mais para o lado espiritual do que para o lado cerimonial mesmo, né? E a gente percebe que foi inserido através de culturas pagãs, isso dada a evangelização dos próprios pagãos. O cristianismo ele vai se expandindo, né? A evangelização ela começa, e outros povos que têm culturas diferentes são evangelizados, mas alguns deles não perdem a conotação das suas crenças, né? Dos seus deuses, né? Tem até um culto a uma deusa que também era celebrado na mesma época da Páscoa, lá os povos germanos, né? Então o que a gente percebe? A gente percebe que essa aculturação do cristianismo, infelizmente, que foi inserida de trazendo alguns povos ou forçando alguns povos se tornarem cristãos, e eles implementaram a sua cultura dentro do cristianismo. Eles estão celebrando a Páscoa,
mas na verdade eles não estão celebrando a Páscoa original, a Páscoa do Novo Testamento, mas sim celebrando aos seus deuses, né? A visão que eles têm da própria religião deles, as religiões pagãs que foram inseridas. Infelizmente, isso virou uma mescla que hoje confunde a mente das pessoas. O cristianismo, né, passou por períodos históricos bastante confusos, né? E houveram períodos assim que os cristãos entenderam que, de alguma forma, né, eles deveriam evangelizar e praticar um evangelismo forçado, né, digamos assim. E acharam que seria útil forçar alguém a ser cristão. Não sei por que acharam um absurdo desse, mas houve períodos da história onde cristãos pensaram assim, né? Então, assim, eu sou um conquistador, né? Aí eu conquistei essa terra aqui, então vocês vão ter que ser cristãos. Se torna obrigatoriamente, né? Cristão. E aí isso é muito estranho, né? É muito estranho. E isso trouxe esses elementos, né? Já que eu sou obrigado, né? Então eu vou usar de um artifício aqui, de um jeitinho, para inserir os meus elementos de culto nesse culto aqui que estão me forçando a prestar, né? E aí isso aí virou uma bola de neve que não teve mais volta. Numa dessas que apareceu o coelho e o ovo, né? Pois é. Aonde está na Páscoa judaica, na Páscoa cristã? O coelho e os ovos. Aonde tem coelho aí? Não tem. Os ovos, né? A gente percebe, você que está nos ouvindo, a gente leva de uma forma muito leve para você, porque essa é a nossa intenção, fazer você entender. A questão dos ovos e do próprio coelho é uma questão da deusa da fertilidade, né? O coelho, para uma certa cultura e para um certo povo, era visto como um elemento de fertilidade. Os ovos também é a mesma coisa. Então, aí eles inseriram o coelho, né, e inseriram os ovos. Então, essa ideia... Em algum momento, as duas coisas se misturaram. Os ovos são do coelho. Em algum momento da história aí. Não é isso? Então, o que a gente está querendo que você entenda? Exatamente isso. É que isso é uma introdução de algo pagão. Aí o que o comércio fez? Porque isso é interessante para o comércio. E nós não estamos dizendo aqui... O comércio não está errado. O papel dele é vender. O papel dele é vender. O que ele fez? Ele introduziu, então, a história do coelhinho da Páscoa. Que na Páscoa ele não está inserido. Mas nessa Páscoa comercial... ele está inserido. Que a gente vê cristãos, né, falando assim, isso acontece com outra importante festa cristã, que é o Natal, né? Acontece a mesma coisa, né? Por conta dessas assimilações aí, a gente tem o absurdo de cristãos dizendo: não celebro a Páscoa porque é uma festa pagã. Poxa vida, a Páscoa é uma festa pagã, né? Então a gente tem cristãos dizendo isso, e cristãos colocando a culpa no comércio, né? É o mercado que tornou a Páscoa. Não, fomos nós, né? Em um certo momento alguém deixou isso ser inserido. Exatamente. A culpa é nossa, né? A culpa é nossa. Nós cristãos inserimos, nós cristãos forçamos pessoas a adotar a nossa crença, né? Isso não precisa dizer o quanto isso é equivocado, o quanto isso está errado, né? É óbvio, né, que está errado. Então, Jesus nunca ensinou a agir assim. Jesus sempre ensinou a evangelizar, sim, mas pelo convencimento, né? Ninguém nunca foi forçado a segui-lo. Ele convidava e as pessoas vinham, né? E muitas das pessoas que seguiam nem eram convidadas. Ele convidou alguns. Vem e segue-me, né? Ele chamou alguns discípulos, e as multidões acabavam afluindo junto a ele. Mas ele não ensinou essa prática de forçar ninguém a vir para o cristianismo. E nós adotamos essa prática. Não é a ordem de Jesus, é coisa nossa. Então chegou no nível que está por culpa nossa mesmo, né? A gente não pode culpar o comércio, culpar o mercado. Forma culpar, não. Né, a culpa é toda nossa. Como acontece no Natal, acontece esse absurdo na Páscoa também. A Páscoa é uma festa pagã? Óbvio que não, né? Eu acho que João, no capítulo 11, versículo 25 e 26,
ele vai dar o sentido real da Páscoa quando ele diz assim, as palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu acho tão interessante quando você percebe a Páscoa como alguém que estava condenado a morrer, e nós acabamos morrendo espiritualmente falando, porque nós matamos o nosso velho homem, nós fazemos essa passagem, essa transição da velha natureza adâmica para a natureza cristã, para a vida em Cristo. E isso é muito interessante quando eu percebo que a Páscoa é isso. É quando o Senhor, ele se assenta e ele diz que ele tem que ir, né? Que ele vai ser crucificado, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar, para que nós tenhamos vida nele. E isso é interessante, porque o sentido real da Páscoa é entender que nós estávamos condenados à morte, mas um cordeiro foi sacrificado no nosso lugar. Ele é o cordeiro pascual, né? Ele é o nosso cordeiro da Páscoa. E assim, um cristão não tem motivo nenhum para não celebrar a Páscoa, né? Um cristão genuíno deve celebrar a Páscoa e deve fazê-lo não de forma displicente, não porque tem que fazer, né? Deve fazê-lo com alegria, lembrando o evento que marcou, né, essa festa. Muitas tradições cristãs, né, de tradição reformada principalmente, né, nós estamos falando aí do meio protestante, né, celebra isso mensalmente, né, num evento que a gente chama de a Santa Ceia do Senhor. Então a gente acaba celebrando a festa da Páscoa todo mês. Todo mês. Né? O cristão evangélico todo mês, na ceia do Senhor. Assim, a grande maioria, né? Tem alguns que é uma vez por ano, né? Tem outros que né, em datas específicas, mas a grande maioria hoje do cristianismo celebra uma vez por mês. A tradição católica também, na sua grande maioria, né, uma vez por mês. Tem tradições que é semanalmente. Isso. Né? A comunhão ali é semanalmente. E tem um grupo que é o grupo da teologia das alianças, que eles entendem que o Antigo e o Novo Testamento é uma coisa só. Aí, então, para eles, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã é uma coisa só. E a gente percebe, à luz da palavra de Deus, que não, que há uma grande diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, né? Tem um grupo de pessoas... O apóstolo vai dizer que era sombra, né? Aquilo era sombra. Era sombra. Então, a gente percebe na Bíblia, né? É claro, respeitando a ideia teológica de todo mundo, mas a gente percebe, à luz da palavra de Deus, que uma é a Páscoa judaica e outra é a Páscoa cristã. E nada a ver a Páscoa comercial, a Páscoa com culturas pagãs que foi inserida, né? Então hoje nós temos 3 Páscoas. Perfeitamente. Nós temos a Páscoa, vamos falar que é uma Páscoa pagã, né? Não era para ter essas duas palavras na mesma frase, né? A Páscoa pagã. Mas vamos dizer que existe essa Páscoa, existe, né? E tem a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Aquela primeira era sombra, né? Apontava para a coisa em si, né? Era sombra, não dava para ver em 3D, né? em alta definição o que era o objeto em si, né? Então apontava para algo muito maior que estava no futuro, né? Quando Cristo veio, ficou muito claro, né? A Páscoa é isso, né? Ele é a nossa Páscoa, né? E essa que nós vemos hoje, que é a terceira aí que a gente está comentando, essa comercial, não tem nada a ver nem com uma nem com a outra, né? E isso é lamentável. 1 Coríntios 15, 16 a 20. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo. Somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. E isso é Páscoa, né?
é que se não acontecesse o que aconteceu, esse Cordeiro Pascual fizesse o que ele fez, nós estaríamos perdidos. Nós ficamos por aqui com o programa de hoje, Conexão Teológica. Nós falamos sobre a Páscoa e eu quero desejar para você uma ótima celebração aí. Se você é de tradição cristã ou de tradição judaica, talvez tenha alguém judeu nos assistindo, né? Que você celebre com consciência, né? Que você faça sabendo o que está fazendo, né? Não deixe de lembrar os eventos que motivaram essa festa, né? Celebre a festa, mas com consciência, sabendo por que está fazendo e fazendo de forma a agradar a Deus, né? De forma que o nome de Deus seja glorificado. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. A gente se vê.